11 de outubro de 2024. Nós estamos, portanto, após as eleições do primeiro turno e ainda antes da eleição derradeira em segundo turno naquelas cidades como Belo Horizonte, onde a eleição não foi decidida na primeira jornada. O que está acontecendo em Belo Horizonte? Vamos começar pela nossa capital mineira. A nossa capital mineira, nesse momento, mostra dois candidatos. Um da extrema-direita, embora jovem, mas é um extremista completamente radical, despossuído de racionalidade política, de temperança, de moderação. É uma pessoa distante do universo, do mundo da democracia. A democracia para ele é instrumental, é meio, não é um valor universal, não é uma crença, não é um compromisso de raiz. Ele tem um ideário extremista na linha da autocracia, ainda que dispute eleições e ainda que tenha mandato, mas não faz louvor à democracia, ao contrário, ele vê os adversários como inimigos e não tem um compromisso fundamental com o Estado democrático de direito. Basta verificar as declarações que ele faz. O prefeito atual, Fouad Noman, é um político de centro, vem de uma tradição tecnocrática e surge como vice, assume como prefeito, é um político tipicamente de centro pelos valores que ele anuncia e pelas práticas dele como prefeito. Não é um grande líder político, nem nunca disse que é. Entretanto, ele recebeu agora em segundo turno o apoio das esquerdas. As esquerdas lançaram candidatos. O PT, o meu partido, lançou um candidato, tivemos uma votação muito baixa, e o PDT lançou uma candidata que teve uma votação também muito aquém das expectativas dela, baixa. Então as esquerdas foram derrotadas nessas eleições já em primeiro turno, ficaram fora do jogo, por assim dizer. Mas têm um capital político e apoiaram Fouad Noman em segundo turno. Fouad Noman, portanto, está congregando, além do centro, o que é o centro? É o PSD, o PSDB e o PMDB. Fouad Noman congrega todo o centro, congrega as esquerdas e está atraindo também as direitas democráticas. Direitas democráticas são aquelas que têm uma lealdade básica com a democracia. Elas podem ser conservadoras e até pouco liberais em costumes, mas ela tem um compromisso fundamental com o Estado democrático de direito, com a democracia. Fouad Noman está atraindo as direitas democráticas. Prova disso é que o candidato Tramonte, que em primeiro turno caiu muito e perdeu toda a sua maior votação para o candidato da extrema-direita. E a outra metade da votação dele agora foi transferida para Fouad Noman em segundo turno, conforme atestam as pesquisas. Então isso é promissor. Por quê? Porque nós estávamos em Belo Horizonte, quando levamos em conta as eleições nacionais para presidente e as eleições para governador, as duas últimas eleições, com uma desviação muito forte, muito radical do eleitorado de Belo Horizonte, por desencanto, em direção às direitas. Belo Horizonte, a população de Belo Horizonte não é uma população conservadora e de direita, como às vezes se julga, não é. É uma população progressista, democrática, republicana, que quer mudanças, mas dentro do campo democrático, sem qualquer tipo de radicalismo. Prova disso, elegeu Pimenta da Veiga em 88 e depois Eduardo Azeredo, o vice, assumiu. Depois elegeu Patrus Ananias, depois elegeu Célio de Castro, depois elegeu Fernando Pimentel, por duas vezes elegeu Márcio Lacerda, todos eles foram bons prefeitos. Depois elegeu Calil. Calil fez algumas coisas interessantes, mas decepcionou muito por outro lado e se desqualificou pelo temperamento explosivo, irracível, carente de irracionalidade, como líder político. Mas seja como for, foi um governo que não foi conservador. Teve alguns aspectos importantes e progressistas, como a questão, por exemplo, da pandemia. E, final de contas, Fouad Noman é o prefeito. Ora, se Belo Horizonte votou maciçamente no atual governador, o atual governador que é aliado do extremismo antidemocrático, um atual governador que não tem ideias, não tem programa, não tem realizações, é um homem de bem, um homem íntegro, mas isso todos nós somos. Isso não é uma virtude
A virtude vem além de ser íntegro, um homem de bem com responsabilidade, o ideário, as propostas e as realizações. Eu estou esperando ver as realizações. Olha o fracasso de Minas Gerais na educação. Olha o fracasso de Minas Gerais na gestão financeira e no endividamento, para citar apenas 2 exemplos. Então, por que o governador atual foi amplamente votado em Belo Horizonte por 2 vezes e por que Bolsonaro foi amplamente votado em Belo Horizonte por 2 vezes, significa que a população é conservadora? Não, houve desencanto também. Houve um enorme desencanto da população de Belo Horizonte. Me permita dizer aqui, não vamos fugir da realidade e da verdade, com o governo de Fernando Pimentel, do meu partido, o PT. Fernando Pimentel foi um ótimo prefeito de Belo Horizonte, foi eleito em 2014 o primeiro governador de Minas de esquerda, o primeiro, mas o governo não foi bem sucedido, foi um governo infelicitado, gerou um enorme desencanto, e isso fez a inclinação de voto dos belo-horizontinos, por desencanto, migrar às direitas. Ao mesmo tempo, o PSDB se desconstruiu no Brasil e em Minas Gerais. O eleitor de Belo Horizonte era majoritariamente PSDB e até PT, centro e centro democrático, não partido, mas posições. O desencanto levou conjunturalmente às direitas. Isso começa a mudar agora, com a posição de Fouad Noman, que provavelmente será o escolhido pela população de Belo Horizonte. Então esse é o primeiro grupo de comentários. O segundo grupo de comentários que eu quero fazer é sobre as eleições nacionais. Me chama a atenção um fenômeno, um descolamento impressionante entre o governo Lula, descolamento no voto do eleitor, entre o governo Lula, que está sendo amplamente reconhecido dentro e fora do país como um governo muito bem sucedido. Vamos ver por quê. O Produto Interno Bruto, contra todas as previsões pessimistas, da ordem de 0,9% para o ano de 2024, vai bater na trave dos 3%, que é um crescimento recorde, talvez dos maiores da América Latina e um dos grandes do mundo. O desemprego caiu notavelmente porque o emprego com carteira, não só o informal, subiu muito. A renda média da família brasileira subiu. Todos os programas sociais redistributivos de renda e de bem-estar desabilitados pelo bolsonarismo, pelo governo Bolsonaro e pelo governo Temer, voltaram a pleno vapor, inclusive o Minha Casa Minha Vida. Todos eles. Nunca houve tanto crédito e incentivo para o agronegócio e a agricultura familiar. O BNDES está colocando muito dinheiro no fomento à industrialização substitutiva de importações, ao médio empresário, ao pequeno empresário. A economia vai bem, o déficit fiscal está caindo e é provável que nós cheguemos ao final do ano com déficit fiscal zero ou muito próximo de zero, contra as previsões dos conservadores brasileiros, numa espécie de torcida do mal para que as coisas dessem certo. Então o governo Lula vai bem, de um modo geral. Entretanto, o governo Lula não foi decisivo na tendência de voto dos eleitores. Tanto é que o PT não se saiu bem nas eleições nacionais. Até o presente momento, pode ser que nós conquistemos a Prefeitura de Fortaleza. Acredito que sim, mas para um partido que já conquistou 8 prefeituras de capitais ao mesmo tempo, e nesse momento terá como perspectiva, quando muito, conquistar apenas uma prefeitura, convenhamos, é um resultado muito aquém da história, da trajetória, dos feitos, das contribuições do PT para o Brasil. Então nós temos que refletir sobre isso. Nunca colocar a culpa no eleitor. O problema está no meio de nós do Partido dos Trabalhadores temos que ter a humildade, parar para pensar, refletir e identificar onde erramos e como vamos nos corrigir. Essa é uma primeira questão. Então não é um julgamento do governo Lula. O governo Lula vai muito bem. É uma crítica na forma de voto insuficiente atribuído ao Partido dos Trabalhadores nessas eleições. Quem são nessas eleições os grandes vencedores? Do ponto de vista de campos, por assim dizer,
político-ideológicos partidários, o grande vencedor é o Centro Democrático Brasileiro. O PSD, o PMDB, principalmente, e até de modo surpreendente, porém como uma vírgula, com muito menor peso, um pouco o PSDB em outros lugares. Esses foram os que cresceram mais em número de prefeituras comparativamente ao que tinham. O partido campeão de prefeituras, de prefeitos eleitos, com quase 1.000, é o PSD. O segundo é o PMDB. O terceiro é o Partido Progressista. Dentre as esquerdas foi o Partido Socialista Brasileiro, o que mais cresceu. O PT cresceu, mas cresceu pouco. Cresceu pouco e cresceu em cidades pequenas. Cresceu pouco em relação ao que já foi no Brasil. Então, esse é o quadro. O Centro Democrático foi o grande vitorioso nessas eleições. O que aponta claramente para 2026 um sinal. A reeleição do presidente Lula, por méritos, pelas virtudes do seu bom governo, terá que ser uma eleição reproduzindo a coalizão de 2022 e ampliando-a, principalmente com maior presença do centro na coalizão governativa. A direita democrática também avançou em certa medida, porque há sinais de partidos de direita descolando-se do bolsonarismo, como, por exemplo, o Partido Republicano. Um partido que pode se considerar derrotado nessas eleições é o partido de Bolsonaro, o Partido Liberal. Bolsonaro cantou ao Brasil inteiro que o Partido Liberal não faria menos de 1.500 prefeituras. Fez menos de 500 prefeituras, menos de 500, com 96 deputados federais, uma maquinaria monumental, fez menos de 500 prefeituras. Isso tem nome, é uma derrota política. Mostra que o povo brasileiro, que majoritariamente elegeu Bolsonaro em 2018 e majoritariamente elegeu Lula em 2022, está se descolando do radicalismo pretérito, do radicalismo passado, se descolando de Bolsonaro, enxergando nele talvez agora o que ele realmente é, um extremista antidemocrático. Então o resultado geral é esse, aponta para uma coalizão de centro, centro-esquerda, centro-direita em nível nacional, uma coalizão democrática, de compromisso com a democracia, porque o campo democrático é formado por 3 blocos, o centro, as esquerdas e a centro-direita, que é leal à democracia, ainda que conservadora em costumes, ou ultraliberal em economia. O compromisso fundamental é com a democracia. É isso que essas eleições, como penso agora, numa primeira reflexão, estão nos ensinando. Eu, que fui um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, depois me afastei do partido e a convite do presidente Lula, porque o PT nunca me saiu do coração, retornei ao partido e assumo essa posição, temos que nos olhar com humildade, refletir. Nós estamos, como partido, numa situação de crise. Crise tem 2 aspectos. O aspecto mórbido é aquilo que está morrendo e o aspecto vívido, pujante, de florescimento, que é aquilo que pede para nascer. O fator florescimento, pedir para nascer, é o preponderante, porque o PT é vida e vida em abundância. Precisamos trazer os jovens, nos repensar, reformular a nossa plataforma política, discutir mais sobre a questão de valores, saber como fazer as alianças e focar o nosso trabalho na questão da democracia, na questão da ampliação da igualdade, na questão da ampliação do bem-estar, reduzir a pobreza e eliminar a pobreza. Isso não exclui a luta e o apoio e as alianças com todos os movimentos progressistas de natureza identitária. Mas os movimentos identitários não respondem pela universalidade da ideia democrática e da ideia igualitária. Eles têm que entrar junto. Então o PT é diferente do PSOL. O PSOL é um bom companheiro, mas o PSOL fez uma escolha, são os movimentos identitários. O PT tem uma escolha histórica, os trabalhadores, os assalariados, os mais pobres, sem exclusão das classes médias e dos empresários, mas para fazer justiça social dentro da democracia, mediante reformismo democrático. Esta é a ideia.
É sobre isso que temos que pensar e atrair os jovens para o partido. Fortalecer o partido, atenção elites democráticas do PT, parlamentares e dirigentes, atenção aos diretórios municipais, atenção aos fundadores do partido, atenção àqueles que mantêm o partido vivo nos municípios. Nós não podemos somente agir como um partido em época de eleição e fazer alianças de todo tipo que são bem-vindas, olhando para fora do PT. Em primeiro lugar, prestigiar os nossos que estão nas bases. Essa é a reflexão que, de maneira absolutamente construtiva, eu quero deixar a todos os meus companheiros do PT. Pode ser um pouco polêmico, mas é uma coisa refletida, é uma coisa de coração, é uma coisa construtiva, chamando ao debate, chamando à reflexão, como companheiros de jornada. Nós vamos vencer as eleições em 2026, mas com humildade, calçando as sandálias de São Francisco, com alianças e coalizão, com o centro e com a direita democrática e Lula uma vez mais presidente, porque uma vez mais está se mostrando um dos maiores estadistas da história deste país, com um compromisso fundamental de eliminar a pobreza através do desenvolvimento econômico sustentável, portanto, trazendo também os empresários e estimulando o crescimento da economia. É o que eu tinha nesse momento a dizer, voltarei a esse tema proximamente.